Olá, queridos companheiros, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Na Era do Espírito. Olá, Marcos, mais uma vez a gente recebe de braços abertos. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Dicené. Muito obrigado por esta oportunidade para falarmos de mais um tema ligado à educação, sempre na visão do Espiritismo. Excelente. Hoje você vai falar para a gente as altas habilidades, né? Muito bom, né? E a gente também que te agradece, né? Porque você sempre tem esse aí carinho, né, conosco para poder compartilhar esses estudos que você realiza. Isso é importante para todos nós. E antes de eu passar a palavra para você, a gente vai fazer uma prece, tá bom? Agradecendo aí a espiritualidade benfeitora desse momento, que envolva a todos nós que estamos neste momento presentes, aqueles que assistirão mais tarde, mas que todos, independente do horário, sejam envolvidos e possam ser tocados por essa reflexão que o nosso irmão Marcos Demário tão carinhosamente nos trouxe. Que ele seja envolvido pela espiritualidade amiga e benfeitora deste momento e que nós que aqui estamos possamos nos colocar sempre à disposição para recebermos da melhor forma este momento abençoado em que estamos. Assim, aproveitando a oportunidade, pedimos que todos sejamos envolvidos pelo amor incondicional do nosso Pai, que os nossos corações possam ser acalentados, possam ser consolados nas tribulações que nós passamos neste momento. E que as nossas melhores vibrações se expandam por todo o orbe terrestre, envolvendo esse maravilhoso planeta, onde estamos aqui em aprendizado, onde reencarnamos para podermos, a cada dia, sermos melhores, vivenciando os ensinamentos que o nosso Mestre nos trouxe. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Marcos Demário. Fique à vontade, amigo. Muito obrigado, Dicineia. Recentemente, assistimos pela internet um vídeo mostrando uma criança, 5 anos de idade, cega, surda e muda, sentada ao piano e com aquelas suas mãozinhas pequenas e bracinhos curtos, tocando uma sonata de Mozart. Isso mesmo. 5 anos de idade, cega, surda e muda, e tocando perfeitamente e maravilhosamente ao piano, uma composição desse grande compositor, que foi considerado em sua época um virtuose, né, do violino, do cravo, Wolfgang Amadeus Mozart. Então, vamos perguntar aqui, como pode uma criança que ainda está na primeira infância, que não enxerga, que não ouve, que não fala, que ela é cega, surda e muda, como ela aprendeu a tocar Mozart ao piano? Sendo que os seus pais, entrevistados, disseram que eles não são músicos. Eles não, de música, eles pouco entendem. E aí, então, a ciência está admirada. Como explicar? De onde essa criança tirou essa habilidade? Aliás, mais do que habilidade, a arte musical, porque tocar Mozart não é fácil, não é para qualquer um. Exige muito estudo, exige muita técnica, muito treino. E está lá ela, 5 anos de idade,
E como seus braços são curtos e as mãos são pequenas, ela consegue fazer um malabarismo, né, para poder tocar as notas no ritmo certo, mas faz com toda a exatidão. Bem, a ciência não sabe explicar o fenômeno, não tem a mínima ideia. De onde vem isso? O Espiritismo explica. Explica no seguinte sentido. Bom, primeiro, temos que olhar o ser humano não como este corpo. Embora os cientistas insistam que nós somos o biológico. Então, com toda a licença, a grande parte dos cientistas, nós temos que afirmar que não somos o biológico. Nós somos o espiritual. Ou, melhor dizendo, nós somos a alma, ou espírito. E não adianta chamar a alma de consciência e outros termos que os cientistas utilizam, porque eles usam esses termos ligados ao cérebro, às funções neurológicas. Não, nós somos um ser espiritual que utiliza o corpo como um instrumento. E quando o corpo se desintegra, quando o corpo morre, eu, que sou um ser espiritual, continuo vivo e levo na minha individualidade todos os meus aprendizados, os meus feitos, minhas vivências. Não perco nunca isso. Retorno, com o fenômeno da morte, ao mundo espiritual, de onde eu vim. Aí, então, entra um outro componente, que é a reencarnação. Então, vamos lá. Hoje, eu e a Dircineia que aqui estamos, mesmo que aos trancos e barrancos, mas nós aprendemos a gravar vídeo, a trabalhar aqui com a internet e preparar um programa. É um aprendizado que tivemos aqui. Desencarnamos. No mundo espiritual, nós vamos continuar em atividade e vamos realizar novos aprendizados. E, claro, vamos nos preparar para a tecnologia futura, quando tivermos que reencarnar. Aí reencarnamos. E, como se diz, tiramos de letra a tecnologia. Não tem problema. Tá? E aí, todo mundo espantado. Mas onde essa criança aprendeu isso? Se pudéssemos falar, lá com os nossos 2 aninhos, 3 aninhos, e dar toda a explicação, eu falei, onde? Na encarnação passada e mais o estágio que eu fiz do mundo espiritual. Eu já sei tudo isso aqui. Não é problema para mim. Então, a alma que sobrevive com a reencarnação explica essa criança super talentosa, que os cientistas chamam, então, da criança com altas habilidades. Ou, como dizíamos antigamente, a criança prodígio. Então, o Espiritismo explica. Está trazendo dos seus aprendizados no passado. Essa criança, por exemplo, tocando Mozart, quem sabe, muito provavelmente, tenha sido um pianista em encarnação passada, tenha sido um músico, né? Ou alguém que estudou muito Mozart, e então tem facilidade hoje. Nem sempre essas crianças vão desenvolver isso para o resto da vida. Nem sempre. Depende. Tá? Depende. Nós temos gênios que realmente depois vão mesmo desenvolver aquela genialidade mostrada na infância. Mas temos outros que, com o passar do tempo, entrando para a adolescência, para a juventude, mudam completamente de rumo na vida. Porque ele vai desenvolver nessa encarnação não exatamente isso. Porque isso já está desenvolvido em encarnação anterior. Ele começa a tomar um outro rumo para desenvolver outras habilidades, outras competências em outro ramo aí de aprendizado, em outro ramo do conhecimento humano. Bem, vamos aqui dar a nossa base, que é o Livro dos Espíritos, questão 219. Essa questão faz parte do item sobre as ideias inatas. E Kardec faz a pergunta direta sobre o tema. Então, ele pergunta: qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos
que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Muito bem, vamos ver a resposta dos espíritos. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. A resposta dos espíritos é claríssima. O corpo muda, mas não o espírito. O espírito é o mesmo. Para deixar isso bem claro a todos que estão nos acompanhando, hoje eu sou o Marcos Demário, ligado à educação e à literatura. Ontem, ou seja, na existência anterior a esta, eu fui outro personagem, tive outro nome, vivi num outro contexto e não sei o que foi que eu desenvolvi, porque eu não tenho a lembrança desse passado. Mas tenho a certeza que nesta atual encarnação eu trouxe tendências, trouxe conhecimentos inatos que já estão em mim. De onde vem, posso então perguntar aqui particularmente, de onde veio comigo essa facilidade enorme com a educação, com a história e com o espiritismo? Isso aí eu tenho já desde muito cedo. Bom, mas eu vou desencarnar um dia. E um tempo depois eu vou reencarnar. Vou ter uma nova existência. Naturalmente no novo corpo, porque este corpo foi para o túmulo. Este aqui já era, como se diz. Não dá mais. Então, no futuro, eu vou ter outra reencarnação. Vou ter outro nome, assumindo outra personalidade, estarei num novo contexto social, numa nova época. Então, o Marcos Demário de hoje ficou sepultado nesta existência. Não. Vai continuar comigo. Porque eu sou o Marcos Demário. Seja lá no futuro, na próxima encarnação, eu sou o mesmo espírito. Digamos que eu vou me chamar Osvaldo na próxima encarnação. O Osvaldo foi o Marcos Demário, que foi o José Maria da outra encarnação. Nomes mudam, corpos mudam, épocas mudam, mas o espírito é o mesmo. Como o espírito é o mesmo, vai acumulando os conhecimentos, vai acumulando as habilidades, e Deus permite para alguns que demonstrem isso na infância, que é justamente para chamar a atenção, provocar a ciência. E essa criança, de 5 anos de idade, cega, surda e muda, o que, portanto, ela teria N problemas a superar para aprender música. Ela chegou ao piano, sentou e começou a tocar sonata de Mozart. E é o que os espíritos respondem a Kardec. Ora, se não é o espírito que traz isso, você quer que essas altas habilidades, que essa genialidade venha de onde? Só do espírito. Não tem outra solução. Porque a nossa genialidade, a nossa intelectualidade não está no corpo, não está no cérebro. O cérebro é importante, porque é o instrumento de manifestação do espírito. Estudar o cérebro, conhecer o cérebro, saber melhor utilizá-lo, claro que é importante. Nós temos, por exemplo, no cérebro, a glândula pineal, ou epífise, que é uma zona central da manifestação do espírito e no controle do próprio corpo. Mas o pensamento, as habilidades, o comportamento, não estão na glândula pineal, não estão nas sinapses neuronais. A ciência confunde tudo isso. Biológico é biológico, mas eu não sou o biológico, eu sou o espírito. Eu transcendo esse biológico e comando
o biológico. Então, ao sentar ao piano aos 5 anos e tocar Mozart, eu estarei apenas demonstrando que eu já tenho esse aprendizado, que eu já fiz isso em alguma encarnação passada, e que isso, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu nem preciso estudar, porque eu já sei. Eu conheço. Isso me faz lembrar também o compositor russo, o Tchaikovsky. Tchaikovsky, quando era aluno do Conservatório Musical, ele estava na aula e o professor disse assim: bem, nós já estamos aqui terminando por hoje, vou pedir a vocês o seguinte, que amanhã vocês tragam para mim uma variação sobre esta composição de Chopin ao piano. Tá? Vocês vão ter esta noite para elaborar essa variação ao piano desta composição de Chopin. Tchaikovsky voltou para casa, entusiasmado, né, como se diz, a cabeça a mil, com 1000 ideias, sentou e começou a compor. No dia seguinte, os alunos foram apresentando, e ele chegou para o professor e colocou ali um calhamaço de pautas musicais na frente do professor, e o professor falou: o que é isso? E Tchaikovsky disse: bom, eu compus 10 variações sobre a música de Chopin. O professor olhou aquilo, olhou para Tchaikovsky e disse assim: bem, você vai levar nota 0. Por quê, professor? Eu compus 10 variações, mas eu pedi apenas uma. E ele deu 0, para nada mais, nada menos do que o gênio que era Tchaikovsky. O professor não soube entender que estava na frente de um gênio. Quem que consegue, à noite, compor 10 variações musicais sobre um tema? Isso é extraordinário. De onde Tchaikovsky trouxe isso? Das vidas passadas. Ele já dominava isso. Tanto que ele superou o Conservatório Musical e vai se tornar um grande compositor mundialmente famoso, com peças que nos encantam até a nossa atualidade. É o espírito. Então, quando nós colocamos o espírito e a reencarnação, nós conseguimos explicar o gênio, conseguimos explicar as altas habilidades. Agora, isso não isenta os pais, nem os professores de trabalhar a educação desse gênio. Porque, às vezes, o gênio é indisciplinado. Porque é a questão que nós já abordamos em outro programa da educação integral, né? Ele pode ser um gênio. Nossa, tem um domínio extraordinário sobre este ou aquele ramo do conhecimento humano. Deixa todo mundo espantado, de boca aberta. Mas, às vezes, ele não tem limites, ele não tem disciplina, às vezes ele tem problema de se relacionar com os outros, vive muito isolado por causa da sua genialidade, e assim por diante. Então, aí entra a educação e o papel dos educadores. E os pais precisam tomar muito cuidado quando os seus filhos, ou um dos seus filhos, começa a mostrar essas altas habilidades. Infelizmente, no mundo atual, muitos só pensam em ganhar dinheiro às custas do filho. Isso é exploração. E pode trazer a essa criança transtornos, problemas muito sérios, de ordem psicológica, porque nem sempre o espírito está preparado. E infância é infância, e a criança não pode perder a sua infância só porque está mostrando muita intelectualidade em determinado campo do conhecimento. Então, tem que ter calma com isso. Tem que trabalhar com equilíbrio. Nós temos, na história humana, gênios que se perderam, porque não receberam a educação que deveriam ter recebido. Não foram preparados para enfrentar o mundo, a fama, o dinheiro e tudo que isso acarreta. Nós vemos, por exemplo, no futebol brasileiro, já que nós brasileiros somos tão ligados ao futebol, quantos craques que não se perderam na história do futebol brasileiro, que tinham tudo para dar certo,
para chegar na seleção brasileira, espantar o mundo, mas se perderam no meio do caminho. Com as drogas, a bebida alcoólica, o desperdício financeiro, a falta de limites, a arrogância. Gênio do futebol, mas necessitado de educação. E principalmente da educação moral, para saber lidar com todas essas coisas com mais equilíbrio, ter o apoio efetivo dos pais e dos seus educadores. Então, calma, calma. Genialidade não significa necessariamente espírito superior. Conforme nós estudamos com o Espiritismo, espírito superior já mostra naturalmente bondade. Sabe trabalhar com os outros. Ele não é superior. E a maioria dos nossos gênios não são espíritos superiores. Aliás, bem pelo contrário, muitos são bem rebeldes. Então, educação sempre. Então, essa é a explicação que o Espiritismo nos traz sobre esta questão das crianças com as chamadas altas habilidades, essas crianças chamadas de gênios. Tudo está no espírito e que traz para a atual encarnação para mostrar para nós que não somos o corpo. Quem for pesquisar sobre esse tema, cientificamente, psicologicamente, vai descobrir que a ciência não tem explicação. Tem algumas teorias, mas todas elas com muitos vazios, com muitas lacunas, para explicar de onde vem esse conhecimento que a criança está revelando. Mas o Espiritismo não se perde nisso. Coloca, então, a alma imortal e a reencarnação, ou seja, as pluralidades da vida. Então, somos construtores de nós mesmos, trazemos o que sempre desenvolvemos a cada encarnação, isso vai se acumulando, claro, tem as suas corrigendas, e daí a educação, e aí nós vamos paulatinamente realizando o nosso progresso rumo à perfeição. Nessa história que contamos do vídeo na internet, dessa criança de 5 anos, não temos nenhuma dúvida que esse espírito está trazendo já a arte musical consigo. E está fazendo uma grande demonstração. Mas por que ela é cega, muda e surda? Ela deve estar passando por uma grande expiação. Nem sempre. Esse espírito pode ter escolhido vir assim para uma missão de despertar as nossas consciências, despertar, aguçar a ciência, para se aproximar cada vez mais do espírito que é a nossa realidade. Quem quiser, então, conhecer um pouco mais sobre isso, em O Livro dos Espíritos, vá lá na segunda parte, pega, então, o item Ideias Inatas, que inicia na questão 218 e vai até a questão 221A, quando Allan Kardec, no seu diálogo com os espíritos, explora a explicação e as consequências dessa genialidade precoce. E aí, então, vai descobrir, pensando bem, o Espiritismo realmente dá uma boa explicação, muito lógica. É claro que se você encontrar outra explicação, mas que explique mesmo direitinho essas altas habilidades, sem exceções, com certeza que nós vamos aceitar e incorporar ao Espiritismo. Mas, por enquanto, só o Espírito e a reencarnação para explicar. Então, era isso que nós tínhamos dentro desse tema aqui para as nossas reflexões. Mário, muito obrigada, né? Marcos, né? Porque, gente, eu chamo ele de Demário, né? Para não confundir, desculpa, né? Marcos, muito bom, né? E você falou uma coisa assim, a palavra que você usou mais vezes, que eu acho que é muito importante, é a educação, né? A educação.
E esse olhar que nós temos que ter, que nós somos espíritos imortais, que a gente não está só aqui numa existência só. E esses casos aí são realmente para nos aguçar, para chamar a nossa atenção, para nós conseguirmos enxergar isso. Como é que uma criança que nasce com essas limitações consegue tocar Chopin, sendo que não deve nem ter aí ido a um conservatório ou aprendido música? Então, e isso aí é um dos casos, né? A gente vê outros também de crianças que já nascem falando outras línguas, né? Que têm essa facilidade na matemática, né? Então, assim, são as crianças que eles chamam superdotadas, gênios. Então, a gente tem um grande número desses espíritos que passaram por uma reencarnação, aprenderam e estão retornando aí para nos mostrar que existe, sim, vida após a morte do corpo físico, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é também nos educarmos, né? Abrir aí os nossos olhos, a nossa mente, para a gente não ficar preso, né? Sempre achando que é um milagre, que é isso ou que é aquilo. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência, né? Muito bom o estudo. Mais uma vez, eu agradeço aí a você. Recebo o nosso abraço carinhoso. Obrigado. E a todos vocês que estiveram conosco, mais uma vez, muito obrigada. Aqueles que vão estar também. E aí, Marcos, para a gente encerrar, vamos agradecer mais uma vez, né? Então, vamos aí conversar com Jesus, com a espiritualidade benfeitora, por esse momento que tivemos, pelo compartilhamento do nosso irmão Marcos Demário conosco, trazendo aí esse alerta importante, que possamos prestar mais atenção em como educamos os nossos filhos, em como nós nos portamos junto com eles, e que possamos agir da forma correta, da forma dentro do Evangelho, ensinando a esse Espírito que chega até nós a responsabilidade dos atos que ele pratica. E nós, quando já estivermos mais amadurecidos, mais educados, saberemos também que esse amor do Pai, os ensinamentos que Jesus veio nos trazer e toda essa espiritualidade que nos envolve, está sempre zelando para que nós possamos sempre ir bem na nossa caminhada. O nosso abraço fraterno a todos que aqui estiveram conosco, que seus lares sejam envolvidos também por este momento e que os nossos corações estejam a cada dia recebendo essas informações salutares para que a gente vá vivenciando e progredindo cada vez mais. Gratidão a todos, gratidão aos irmãos que compartilham conosco o seu tempo, o seu momento, que assim seja. Bom, meu amigo, mais uma vez o nosso abraço carinhoso. Fica com Deus, né? Você e sua família aí receba todo o nosso carinho. E vocês também que estão conosco, né? Fiquemos todos com Deus e em paz. Tchau, tchau.